Aleluias, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, podeis assentar, meus queridos irmãos. Que bom poder estar aqui mais uma vez na presença do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Crônicas. Coloca o tema, por favor. Livro de Crônicas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo do 9 ao 10. São 2 versículos apenas, mas 1 Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9 e 10. Uma oração bem pequena, uma oração de um homem citado nesse livro de 1 Crônicas, na genealogia. E nós vamos aprender aqui nessa noite e sairmos daqui mais edificados do que já estamos. Saímos aqui com um coração cheio de alegria em saber que Deus, Ele fala conosco através da sua palavra, através da oração daquele que é fiel ao Senhor. Abra sua Bíblia então no livro de Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia minhas terras, seja a tua mão comigo, e faze que do meu mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Feche os teus olhos. Você que está nos acompanhando também, feche os teus olhos. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesta palavra aqui, através da oração de um homem, através da oração de Jabes. Pai querido, aqui estamos nós ministrando mais uma vez a tua palavra. Ó Deus, às vezes a gente sai da nossa casa com o nosso coração, com a vontade de ouvir aquilo que nós queremos ouvir, mas muitas das vezes o Senhor tem uma palavra no qual eu preciso ouvir. Pai querido, então fala com cada um de nós aqui. Pai querido, fala com cada um que está nos ouvindo, com cada um que está nos vendo. Ó Pai, que nosso coração seja, ó Deus, revigorado, que o nosso coração seja cheio da Tua palavra e que possamos frutificar na nossa casa, frutificar na igreja, na nossa família, lá onde que nós estivermos, ó Deus, nós possamos compartilhar essa palavra com cada um. Ó Pai, no nome de Jesus, eu te peço aqui nessa noite, amém. Podeis assentar. Eu não sei se você já ouviu a história de Jabes. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já ouviu sermão, palavras a respeito desse homem. Jabes, ele foi o homem que talvez ele fez a menor oração registrada na Bíblia. E o nome dele só aparece nesses 3 versículos, no meio de uma genealogia. Quando nós estudamos aqui o livro de Crônicas e pegamos aí as genealogias, aí o escritor, que dizem ser Esdras, que escreveu o livro de Crônicas, mas quando para nesse homem chamado Jabes, ali nesses 2 versículos dá um algo mais, dá uma explicação a mais. Parece que ele
vem trazer algo à tona que aquele homem, naquela época, ele fez algo que deixou uma marca. Sabe qual é essa marca? Oração. E no livro de Crônicas vai discorrer sobre a genealogia dos descendentes de Judá. Se na sua casa você ler, você vai ver a genealogia das 12 tribos. E nessa tribo de Judá vem falando. E para no versículo 9 e no versículo 10 se destaca esse homem. Parece que de repente faz uma pausa nítida. O escritor parece que estava escrevendo, mas de repente vem esse nome, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele para ali, faz uma pausa bem nítida, mudando ali o personagem, fornecendo maiores detalhes a respeito desse homem particular, de qual você não encontra nos outros demais personagens. Mas o seu nome poderia ter trazido revolta para ele. O nome de Jabes, ele poderia ter profundo desprazer, porque o nome dele significa dor. Já pensou você chamado de dor? Você tem 6 irmãos, você tem primos, tios na sua infância, você teve a sua infância, hoje se chama bullying, né? Nas escolas, hoje na sociedade se chama bullying. Rapaz, se eu tivesse levado para a justiça tanto bullying que sofri quando eu era pequeno, quando eu era novo, de apelidos que nos colocavam, mas na verdade isso não era um apelido, era o nome de Jabes, que significa dor. Já pensou ser chamado de dor? Ô dor, vem cá. E ele era desprezado. A Bíblia fala aqui, ó, no versículo 9, fala assim, ó: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Mas aí tem um contraponto. Ao mesmo tempo que ele foi ilustre, porque ele foi um destaque, mas também ele sofria preconceito, porque ele foi reconhecido como, sabe, um homem cujo nome significava dor. Mas nós aprendemos algumas lições importantíssimas aqui, nesses 2 versículos, que eu queria trazer para compartilhar com os irmãos essa noite. Que a primeira lição, que é o versículo 9, a Bíblia fala que ele foi o mais ilustre. Fala assim comigo: mais ilustre. Poxa, o homem, no meio de 6 irmãos, chamado de dor, o nome dele significava dor, e ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Irmãos, nem todas as pessoas nascem ilustres, mas Cristo, ele pode transformar você, a cada um de nós, pessoas ilustres, pessoas brilhantes, pessoas que se destacam na nossa família por meio da fé, da caminhada cristã, por meio daquilo que você faz na sociedade. Irmãos, Deus pode fazer isso. De repente o mundo não pode, mas Deus faz. E a gente conhece, a gente vê testemunho até mesmo de pessoas aqui na igreja, as pessoas que olham: poxa, você mudou, poxa, nossa, não imaginava a sua vida agora. Não, você não é aquela pessoa que eu conheci outrora. O que aconteceu? Olha, eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus e a minha vida foi transformada. Mas para você, o que é uma pessoa ilustre? De repente você é uma pessoa ilustre, uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que tem posse, uma pessoa que mora numa mansão, uma pessoa conceituada, mas segundo o dicionário significa esclarecido, distinto, notável, uma pessoa que brilha ou se distingue por qualidades louváveis, fidalgo, uma pessoa nobre. Então esse homem que teve um nome pelo nascimento chamado de dor, irmãos, ele se destacava entre os seus irmãos. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu aprendi com esse texto. Eu não sei qual é o seu nome, eu não sei qual é o seu patamar, qual é o seu nível, como que ele se chama na sua casa, mas tenho certeza que você pode ser o destaque lá na sua casa.
dentro da sua família, da sua sociedade, você pode ser uma pessoa fidalga, uma pessoa nobre, uma pessoa distinta, uma pessoa reconhecível. E o texto diz que sua nobreza tinha raízes no relacionamento com o Senhor. Não era um relacionamento com o mundo, não era uma pessoa que se distinguia das outras com referências mundanas, não, mas era uma pessoa que se distinguia das outras. Ele tinha referência porque ele tinha um relacionamento com Deus. Meu irmão, que possamos ter um relacionamento com Deus e que possamos ser diferentes, porque ele era um homem de fé que invocava o nome de Deus. Você é uma mulher de fé que invoca o nome de Deus? Você é um homem de fé que invoca o nome de Deus? Sabe, irmãos, um dos objetivos do Evangelho é transformar as pessoas ilustres. Pedro, pescador de peixes, vivia à base da pesca. Eu gosto de muito à beira da praia, onde estão ali pescando. Eu gosto de comprar peixes quando está chegando. E normalmente são pessoas simples. Aqueles barquinhos simples que puxa ali com a mão mesmo. Esses dias mesmo eu pude observar, e o Pedro até ficou com medo, que ele nunca tinha visto uma lagosta sapateira, né? Ele falou assim: não, papai, é uma lagosta sapateira. É uma lagosta sapateira. Tem diferentes tipos de lagosta. E ele veio com isso na cabeça dele: poxa, lagosta sapateira. Mas uma pessoa simples, roupa simples. Eu imagino Pedro ali também. E Jesus falou assim: olha, eu quero fazer de você não só pescador de peixes, mas de almas. Fazer de uma pessoa ilustre. Mateus, olha, eu não quero que você só fique cobrando imposto dos outros, não. Eu quero que você seja minha testemunha. E um dos primeiros livros dos evangelhos foi Mateus. Na verdade não foi Mateus que escreveu o primeiro livro dos evangelhos, na verdade foi João Marcos. Mas quando você lê a Bíblia, Mateus está em primeiro. Mas são pessoas simples, que Deus transforma em pessoas notórias, pessoas que pessoa notável, uma pessoa distinta, uma pessoa que brilha, honrada, pessoa nobre. Não é aquilo que talvez você veste, não é aquilo que você talvez coloca suas joias preciosas no seu corpo, o seu cabelo pintado, não. Esse não é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho, sabe o que é? É fazer com que eu e você seja transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Aquela imagem que foi deturpada lá no Jardim do Éden. É essa imagem que Deus Ele quer de nós. Não é essa imagem mundana que as pessoas querem se vestir, se transfigurar, mudar essa imagem natural, achando que está ficando bonito. Não, mas é de dentro para fora. De dentro para fora. Você ser parecido, eu e você, ou você e eu sermos parecidos com Cristo. E alguém chegar perto de você e falar assim: nossa, eu quero ser como você. Segunda lição que eu aprendo aqui: quando com dores odeia a luz, no versículo fala. O que começa com sofrimento pode terminar de maneira totalmente diferente. Meu irmão, não quer dizer que está começando no sofrimento, você está no sofrimento, que vai terminar no sofrimento. Não quer dizer que você está passando por luta nesse momento, que a sua luta nunca vai acabar. Muitos estão passando por alguma luta neste momento, mas a gente vê aqui que esse homem, ele nasceu a mãe dele nasceu com dores, e o nome dele foi colocado de Jabes, que significa dor. Mas não quer dizer que ele viveu a vida toda nesse sentimento, mas ele tinha alegria, ele tinha realização. Eu tenho certeza, na parte de Deus, irmãos, que o seu sofrimento, a sua tribulação também, ela vai ser passageira, ela vai acabar. Irmãos, e na cultura judaica, o nome de Jabes é o que causa sofrimento.
Sabe, na cultura judaica o nome ele representa uma marca da vida. Eles, como eu falei aqui no domingo pela manhã, com um tema, cuidado com este nome, que é o nome de Deus. Nós falamos muito aqui sobre a cultura judaica, que eles priorizam, eles dão prioridade, eles dão um respeito ao nome, até ao nome de que eles colocam no filho. Porque o nome, ele vai ali, eles acreditam que vai determinar ou que vai representar o caráter daquela pessoa. Agora imagina um homem que tinha um nome com caráter de dor, de sofrimento, de você olhar para a cara dele e falar assim, não, que aquele homem ali, parece que ele sofre. A cara dele demonstra, as palavras dele demonstram. Agora imagine, irmão, esse menino pequeno chamado de Dor, pela própria mãe. Dor, vem cá. E os irmãos brincando com ele, chamando ele de Dor, os amigos, vizinhos, porque é assim que começa a história desse homem. Mas não é assim que ela termina. Deixa eu falar uma coisa com você, meu querido. Não quer dizer que a sua história começou ruim, que ela vai acabar ruim, não. Você crê nisso? Diga amém. Nem tudo está perdido, creia nisso. Foi assim que começou a história de Jabes. Será que foi assim que começou a sua história também? Ruim? Seu casamento? Os teus planos? Será que começou com sofrimento, com lágrimas, com dores? Mas Deus pode mudar. Mas aí você pode perguntar, qual é o segredo para reverter essas situações? Essas situações difíceis que muitas das vezes vêm sobre a nossa vida. O primeiro lugar, irmão, se chama oração. Oração. Depois fé, esperança, perseverança, atitude. Não desistir dos problemas. Não desistir dos problemas, não desistir das dificuldades, de enfrentar as dificuldades, na verdade. Não desistir das primeiras dificuldades, dos empecilhos. Deixar tudo para trás, mas ter esperança, ter perseverança, colocar o seu joelho no pó e começar a orar e ter fé e crer que Deus ele pode mudar essa situação e aguardar no Senhor antes de tomar qualquer atitude, tomar atitude precipitada. Deus ele pode mudar a sua situação. Terceira lição que eu aprendo aqui: por que Jabes invocou o nome de Israel? Por que Jabes invocou o nome de Deus? Sabe por que ele invocou? Porque ele era um homem de oração. Homem de oração. No versículo 10 diz que Jabes, ele clamou. A sua vida, irmãos, é resumida em 2 versículos que nós lemos, versículo 9 e versículo 10. Mas quando a Bíblia diz que ele clamou ao Deus de Israel, é porque Jabes era um homem de oração. Jabes era um homem de oração, um homem que clamava a Deus. Mas aí você pode perguntar, qual é o inimigo da oração, irmãos? O tempo. Para muitos, o tempo é o inimigo da oração. Eu falei sobre um pouquinho aqui no domingo sobre o tempo. O tempo. A gente não tem tempo. Mas todos nós temos as mesmas 24 horas. Uma coisa que Deus deixou para nós, irmão, por igual, sabe o que é? O tempo. Ninguém pode reclamar que eu tenho mais tempo do que o outro. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mas o que eu tenho feito com o tempo que eu tenho? Então, uma das dificuldades da oração é o tempo. Eu não tenho tempo para orar. Outra dificuldade da oração é a correria do dia a dia. E com a correria eu não tenho tempo. Eu faço um monte de coisa. Eu tenho tempo para tudo, mas para a oração eu não tenho tempo. O inimigo também da oração é a própria carne, que nós lutamos dia a dia, que eu luto dia a dia.
ao enfrentar os problemas, a querer saciar os desejos da carne. Poxa, eu quero ver uma novela, poxa, eu quero ver uma televisão, poxa, eu quero ver um Netflix, não, eu vou ali no parque, não vou fazer a minha caminhada, sabe o que eu faço muitas das vezes nas minhas caminhadas? De 1h, 1h30, 50 minutos, dependente do tempo, eu aproveito as caminhadas para orar. Eu vou orando, conversando com Deus. Às vezes eu vou orando, as pessoas passam perto de mim e me veem orando, ou às vezes eu vou orando sem falar nada, só na minha mente orando ao Senhor. Mas a gente tem que guardar um tempo também em nossa casa, na igreja. Mas o diabo também é o inimigo da oração. Ele coloca tantas coisas para a gente se ocupar o nosso tempo, para que eu e você fiquemos o que? Presos. E uma das armas que ele tem usado, sabe o que é? Chama entretenimento. O entretenimento. Isso que você segura na sua palma da sua mão, se você esquecer, você fica assim, nosso Deus, pode esquecer dinheiro, a carteira, tudo para trás. Mas se esquecer uma coisa hoje, a gente apavora, que se chama celular. A gente não pode esquecer o celular para trás. E dentro desse aparelho tem muitas coisas, se chama entretenimento. As redes sociais, ela tem atrapalhado, e o diabo, não que isso é do diabo, mas o diabo, ele usa essas ferramentas para que você e eu não oremos, não lemos, não busquemos, não adoremos ao Senhor. Uma outra coisa também, entre outras coisas, irmãos, é disciplina. A pessoa não tem disciplina, ela não tem hora, a vida dele é uma bagunça, ela não tem hora, sabe, aquela metódico, aquela pessoa que tem hora para tudo, não ser chato demais, não, mas agora é a hora de dormir, não, agora é a hora de ler, agora é a hora de orar. O segredo da oração de Jabes, no versículo 10, se me abençoares muitíssimo. Abençoar na oração de Jabes significa pedir um favor sobrenatural. Se preciso for, Senhor, se o Senhor me abençoar, tomara que me abençoa. Jabes vivia no meio de um povo, irmãos, que tinha voltado do exílio da Babilônia. Eles tinham muitas dificuldades e promessas. Eles, na verdade, tinham muitas promessas e bênçãos de Deus, mas eles estavam enfrentando dificuldades. Tudo estava por acontecer. Eles estavam enfrentando dificuldades financeiras. Quem neste momento não enfrenta dificuldades financeiras? Eles estavam enfrentando oposições de estrangeiros. Eles estavam enfrentando conflitos domésticos que marcavam a vida naqueles dias. De repente eles estavam enfrentando conflitos conjugais, familiares, porque eles vieram da Babilônia, irmãos, sem nada, caminhando vários dias, cidades destruídas, sem casas talvez para morar, estavam enfrentando dificuldades. Mas uma das coisas que Jabes fez, sabe o que é? Ele não colocou o seu coração nas dificuldades, ele colocou o seu coração em Deus. E é o que precisamos fazer, fixar os nossos olhos em Deus, diante das dificuldades que nós estivermos enfrentando. Ele aproximou-se do Senhor com expectativas, ele aproximou-se do Senhor sem duvidar, pois ele conhecia o coração do Pai. Você conhece o coração do Pai? Ele ouviu os profetas, cantou os salmos, ouviu conselhos de sabedoria, e ele simplesmente creu. E é isso que nós devemos fazer. Pai, eu ouvi tantas pessoas dizerem no seu nome, eu ouvi pastores falar sobre o seu nome, mas eu creio e agora estou orando ao Senhor. Certamente deveria ser uma oração ousada que Jabes fez. Deus nos abençoe, irmão, para avançarmos em novos territórios, muito além do que os nossos olhos
possam enxergar. Às vezes a gente enxerga só isso aqui, mas eu particularmente pelos olhos da fé, e a gente sonha, e a gente compartilha os nossos sonhos. Eu vejo uma igreja muito maior, uma igreja cheia de pessoas, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, muitas almas sendo salvas, muitos líderes abençoados, trazendo pessoas ao encontro de Deus, porque os meus olhos veem. Você crê nisso? Diga amém. Irmãos, Deus, Ele quer nos ver alargando a nossa mente, sair dessa caixa, sabe, quadrada, essa caixa pequena, no mundo que nós vivemos. Precisamos de relacionamento, nós precisamos de influência, relacionar com o vizinho que talvez a gente não gosta, relacionar com um parente que talvez a gente não gosta, e começar a influenciar de alguma forma, dar um presente, fazer um convite, influenciar de alguma forma, e achar que o Evangelho é só para nós, mas o Evangelho é para todos. Nós precisamos avançar. Deus nos abençoa para nos fazer abençoadores além das nossas fronteiras. Alargar as fronteiras, irmão, significa que conquistar terras. Não estou falando que nós vamos conquistar territórios aqui, não, conquistar vidas. Deus está interessado em vidas. Deus não está interessado em templo não, irmão. Fazer templos chiques, não. Deus não está interessado nisso não. Eu não sou interessado, não me preocupo com isso. A minha preocupação nesse tempo é ver essa igreja aqui cheia de pessoas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus. É preocupar a minha mente, o meu corpo físico e as minhas energias em quê? Em fazer discípulos ganhadores de almas para Jesus. Porque de templo, Ipatinga, irmãos, está cheio de templo, e muito, em cada esquina, não tem nenhuma não, tem 3, 4, 5, mas nós precisamos entrar nos becos, nas ruas, nas casas, usando o projeto social que a igreja tem, o projeto Deus é Fiel, com aula de música, por enquanto, com escola de futebol, daqui uns dias com idoso, aula de natação, de balé, de dança, entre outras coisas a mais, invadir essas pessoas e trazer as pessoas para a igreja. De que forma? Não importa, importa que eu e você, nós estamos ganhando alto para Jesus. Diga amém. Mas algumas pessoas não desejam isso. Algumas pessoas desejam ficar no conformismo, irmão. 30 anos sentadinho no banco, conformado. Eu estou bem no lugar onde que eu estou. Mas não é assim não. Precisamos crescer. Porque a palavra de Deus falou assim para os discípulos: ide por todo mundo. E a minha preocupação é: será que eu estou indo? Será que você está indo para todo mundo ou você está ficando? A palavra do Senhor não é fique, mas é ir. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Os irmãos aí, antes da onda roxa, aí estavam aqui na praça. E eu ficava: Senhor, que bênção, está despertando os irmãos a evangelizar, a levar a palavra de alguma forma. E isso, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, o que? Incomodando as pessoas. Não é o pastor que falou, vai lá e faz isso, não. Iniciativa, que possamos ter mais iniciativa como essa, de levar a palavra às pessoas, a decidir continuar, e não ficar somente onde estão. Mas tem gente que não quer mais responsabilidade, não, eu só quero ir na igreja, ouvir a palavra do Senhor, está ótimo, embora para minha casa. Mas não é isso que Deus quer de você, meu irmão. E Deus, Ele vai cobrar isso de nós, porque Ele fala assim: a árvore que não der fruto. Foi a pregação de domingo, olha, 3 anos, vou esperar 3 anos, ver se dá algum fruto aí, ó. Se não der, corta e vê o que vai dar. Mas vamos colocar um adubo aqui do lado dessa árvore, vou cavar um pouquinho, vamos adubar, para ver se é o que nós estamos fazendo durante esse tempo. Vamos adubar a igreja,
Vamos mexer na terra para ver se frutifica, para ver se essa figueira dê frutos. Amém? Irmãos, o que leva o homem a ficar estagnado, parado? O que leva? É o comodismo. Irmãos, o comodismo é bom demais, não é? É bom demais. Mas Deus não veio, irmãos. Jesus não desceu do céu aqui para ficar 3 anos parado. A gente vê como no início do ministério de Jesus, parece que ele não parou hora nenhuma. Quando a gente lê os evangelhos, parece que ele nem dormia. Parece que nem dormia. O tempo dele era fazer a obra do Pai. Meu irmão, quanto tempo que nós estamos fazendo a obra do Pai aqui na terra? Foi isso que ele nos ordenou. Outra coisa que a gente faz ficar paralisado aqui é o medo. Medo de tentar o novo. Nós colocamos a escola de líderes, aí tem gente que falou assim: o quê? Eu ser líder? Não quero fazer a escola de líderes. Mas ele nem sabe o que é líder, nem sabe o que é escola. Ele já colocou o medo antes de fazer, nem sabe o que se trata. Medo de avançar, medo de doar algo novo. Eu gosto de algo novo, eu gosto de experimentar, principalmente comida. Nossa, o que é isso aí? Tem gente que não come de jeito nenhum, né? O que é isso aí? Não deixa eu experimentar. E através do experimento a gente acaba gostando. A minha esposa mesmo não comia peixe de jeito nenhum. E tanto insistia, falou: não, experimenta. Não quero experimentar não. Deus que me livre, isso é feio demais esse negócio. Mas ela experimentou 1 vez, 2 vezes, e agora ela ama peixe. Então por isso que eu falo, irmão, experimentar, provar. Uma coisa é eu falar que a laranja está doce, não é verdade? Irmão, essa laranja que está doce, gostosa. Outra coisa é você chegar, cortar e experimentar e sentir aquele doce meio ácido. Que gostoso. Isso é experimentar algo novo. Complexo de inferioridade também faz com que você fique paralisada ou paralisado, achar que as pessoas sabem mais do que você, achar que você é o pior da turma, achar que todo mundo é melhor do que você. Não, irmãos, você não pode ter complexo de inferioridade. Aí no versículo 10 fala assim: que seja comigo sua mão. Sabe o que eu aprendo aqui? Jabes conclui sua oração de maneira humilde: que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não sobrevenha aflição. Humildade, Senhor, que o Senhor esteja comigo, que eu possa trilhar, mas que o Senhor não venha sair da minha presença. Porque Jabes, ele reconhecia suas fragilidades, suas fraquezas, suas vulnerabilidades. Irmãos, Deus também conhece as suas fraquezas. Tem muita gente que não gosta de fazer algo para Deus, tem muita gente que não busca algo de Deus, tem muita gente que tem medo de fazer, porque ele acha que ele é mais pecador do que todo mundo. É engano seu, irmão. Todos nós pecamos, nós somos frágeis, nós temos as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, e Deus, ele sabe, ele conhece o seu coração. Se Deus, irmãos, quisesse um homem perfeito, ele não precisava nem de vir, porque não ia achar. Por isso que ele veio, porque ele é perfeito. Nenhum de nós, irmãos, por mais bom e santo que seja, nós vamos assim agradar a Deus em toda a sua totalidade, porque nós temos a nossa natureza pecaminosa. Por isso sabia o quanto dependia da ação de Deus. É por isso que quando eu dobro meu joelho, eu falo: Senhor, eu sou mais pecador de todo mundo, eu preciso da tua presença. Eu estou aqui hoje pela graça de Deus. Você está aqui hoje na presença do Senhor pela graça de Deus, não é pela sua força, irmão, é pela graça de Deus. E ele ora pela preservação, pelo livramento. Poderia muito bem ter orado assim: não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, não peço que me tires do mundo, e sim que me guardes do mal. Aliás, irmãos, tem algo que não combina com o coração. Sabe o que é? O coração orgulhoso. Se você chegar diante de Deus com o seu coração orgulhoso, não combina com a oração.
coração do autossuficiente. Eu posso. Pode nada. Eu sou melhor do que todo mundo. Ah, Senhor, perdoa aquelas pessoas ali, porque são pecadores, né? E você sempre acha que é melhor do que todo mundo. Tem gente que na igreja que sempre acha que ele é mais santo que todo mundo. Eu fico com pena, porque não conhece o amor de Deus ainda. Orgulhoso. Mas aquele que tem um coração quebrantado, contrito, compungido, jamais, entenda isso, serão desprezados diante do Senhor. De repente tem alguém na igreja assim, orando e derramando em lágrimas, e as pessoas olham para aquela pessoa, as pessoas que têm um coração de julgamento, e falam assim: nossa, aquela pessoa ali está arrependida do pecado dela. Não, ela está fazendo o correto mesmo, derramando em lágrimas, com o coração compungido, com o coração arrependido. É esse sim o coração que agrada ao Senhor, não um coração orgulhoso. E sempre ora: Senhor, ajuda aquela pessoa, mas ele nunca ora por ele, sempre achando que ele não precisa. Mas no versículo 10 ele fala assim: me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Irmãos, note aqui que Jabes, centenas de anos antes de Jesus terminar o Pai Nosso, dizendo: não deixe cair em tentação, mas livrai-vos do mal, Jabes orou exatamente como Jesus. Jabes orou exatamente como Jesus. Sabe qual a conclusão disso para a gente encerrar? Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Sabe quando a gente chega com um coração humilde diante do Senhor, e Deus, Ele conhece as nossas aflições, as nossas dores, porque todos nós passamos por alguma dificuldade. E o Deus de Jabes, irmãos, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele que é o seu Deus nessa noite. Olha, você que está me ouvindo, você que está me vendo aí pela live, olha, Deus, Ele quer o seu coração. Ele quer responder a sua oração. Ele quer mudar a sua história. Não quer dizer que você começou com a história ruim, nasceu com a história ruim, na infância teve a história ruim e vai terminar ruim. Não, Deus, Ele quer mudar a sua história. Basta você entregar a sua vida a Jesus. Deus é um Deus que não falha. Fique de pé neste momento. Ele quer abençoar você. Ele quer abençoar como abençoou Jabes. Ele quer responder a sua oração como respondeu a oração de Jabes. Mas basta aceitar Jesus, não só como Salvador, mas como Senhor da sua vida, e dizendo: Senhor, eu quero o Senhor, não só como Salvador, mas como o Senhor da minha vida. Se você está passando por alguma aflição, por alguma dor, por alguma tribulação, angústia, fecha os teus olhos neste momento. Você que está na sua casa, fecha os teus olhos também neste momento. Essa palavra é para você que está necessitando, que está passando por situação assim como de Jabes. Essa mensagem é para você. Então fecha os teus olhos, Pai querido. Nós estamos aqui nessa noite trazendo essa mensagem do céu para os nossos corações. Ó Deus, e nós oramos e entregamos a vida dessas pessoas que se encontram exatamente com a vida atribulada, com o casamento atribulado, com a situação financeira atribulada, com o lar destruído, com não tem nome na sociedade. Ó Deus, que vive aqui na igreja com medo, que vive aqui na igreja também como membro que é orgulhoso. Ó Deus, também que vive aqui na igreja como membro que está assim com a sua vida tranquila, acomodada. Pai querido, em nome de Jesus, nós entregamos essa vida nas mãos do Senhor. De repente ela tem vontade, mas ela se sente medo, tem esse complexo de inferioridade. Pai, em nome de Jesus, repreende todo medo, repreende todo mal,
toca na vida dessas pessoas. Ó Pai, no nome de Jesus, eu oro também pelos casais, eu oro pelas famílias, para cada um, ó Pai, em nome de Jesus, pelos lares, pelos doentes, ó Pai, no nome de Jesus, eu oro, repreendendo todo o mal. Ó Deus, assim como Jabes, responda a oração de cada um. Ó Pai, responda a oração da tua igreja, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Você que nos acompanha pelo aplicativo